Tem uma coisa que gera muita curiosidade nas pessoas quando eu falo, eu quero compartilhar com você, porque eu sei que talvez você também venha de uma empresa familiar, você trabalhe com seus irmãos, com seus pais, ou até mesmo com o seu cônjuge. E a curiosidade é justamente essa: como é que faz para trabalhar com parente? Eu vim de uma empresa familiar, onde somos em 5 irmãos, pai, mãe, cunhados, meu marido, já trabalhei com tios, com primos, enfim. A família toda sempre trabalhou juntas. A empresa completou 30 anos em fevereiro agora de 2026. E essa dúvida, né, paira na cabeça de muitas pessoas que não entendem como é possível uma empresa crescer, prosperar, dar certo e a família continuar de bem, continuar fazendo churrasco no fim de semana, continuar se conversando e a vida seguir de uma forma muito leve e muito próspera. Então, eu quero compartilhar com vocês até pelos princípios que eu carrego. Eu acredito muito na família, acredito muito no empreendedorismo, acredito muito na união, acredito muito que existe propósitos por trás de muitas empresas. Não são todas, mas muitas empresas carregam um propósito muito claro. E a minha empresa é um caso clássico desse. Meu pai, quando começou o negócio, lá em 1980 e tantos, indo para 1990, mas nessa época ele começou a desenvolver o projeto que foi o produto. Ele tinha um propósito muito claro, que era melhorar a condição do saneamento básico em comunidades onde a água tratada não chegava. Então, orientado por essa motivação, por esse desejo genuíno de fazer a diferença nesse mundo, ele largou tudo, largou a empresa pública que ele trabalhava, largou uma história toda de construção profissional para empreender, para começar o próprio negócio, colocando a família no negócio desde o dia 1. Então, desde então, a gente tem sido parte desse projeto. E lá se foram 30 anos. Então, o que a gente fez para funcionar? O que a gente fez que eu olho hoje e vejo que é o segredo do sucesso das empresas familiares e é isso que eu conduzo empresários. Então, eu vou trazer nesse vídeo esses elementos para você. Então, se você é de uma empresa familiar, se você conhece alguém que tem uma empresa familiar que talvez não está vivendo os melhores dias, tem muito conflito, tem muita dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de fazer a empresa crescer porque as coisas não se alinham, já se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo, porque com certeza você vai estar ajudando muita gente com isso. Não só o empresário, mas também a família do empresário e os funcionários desse empresário. Eu sou Carolina Santos, sou empresária já há 30 anos, atuei na indústria, na engenharia e na prestação de serviços, atendendo todos os estados brasileiros. Entre 2016 e 2018, eu estive à frente de um projeto de internacionalização da minha empresa nos Estados Unidos. Morei na região de Nova York por um ano e nós nos tornamos, ao longo dessa caminhada toda, número 1 absoluto no nosso segmento em toda a América Latina. Hoje, tem 7 anos que eu me dedico toda a minha experiência, toda a minha vivência para mentorar, aconselhar e fazer treinamento de líderes e empresários. Então, aqui nesse canal, eu falo sobre empresa familiar, eu falo sobre gestão, eu falo sobre liderança, eu falo sobre tudo aquilo que eu vivi e eu acredito, porque eu sei o quanto isso é importante. Por muitas vezes eu buscava direcionamento, buscava conteúdo, buscava respostas e não encontrava, porque eu não via pessoas, não via conteúdos que se conectassem com aquela realidade que a gente via vivendo. Então hoje eu entendo a importância de um vídeo, de um conteúdo, de um livro, de uma publicação, de alguém que decidiu se desprender de si para servir, para doar para o próximo. E eu estou aqui hoje nessa posição para realmente ajudar, para agregar na sua vida, para trazer uma contribuição genuína, com o intuito de melhorar o seu negócio, a sua vida, e assim, né, sucessivamente, toda a nossa comunidade, todo o nosso país, enfim, até o mundo, por que não? Hoje a internet não coloca limites, né? Enfim, gente, eu sei o que funciona, o que não funciona, eu sei o que dói, eu sei onde o calo aperta e eu quero compartilhar isso com você. O que funcionou na nossa empresa? O que eu vejo que são princípios, fundamentos que funcionaria também em qualquer outra empresa familiar. Então, independente se você trabalha com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos, para que uma empresa familiar funcione, para que uma empresa familiar seja próspera, para que ela gere lucratividade, para que ela tenha uma vida longa, a gente precisa respeitar alguns princípios. Então, pega papel e caneta, pega um cafezinho. Esse vídeo não vai ser longo, mas eu tenho certeza que ele pode mudar completamente o rumo, o destino da sua empresa e até mesmo da sua família. Uma coisa que me entristece muito
é ver empresas que quebram porque a família rachou. E isso é mais comum do que a gente imagina. E às vezes a gente olha assim, nossa, a empresa está quebrando, a empresa está com dificuldade financeira, a empresa está com uma dificuldade interna ali de liderança. Na verdade, o que está por trás, antes desses sintomas acontecerem, antes desses sintomas virem à tona e serem perceptíveis, geralmente o que está por trás é que a família já quebrou. A família já não está mais em acordo, a família já não está mais se conversando de uma forma madura, respeitosa. A família não está mais alinhada. Então, para quem tem os princípios, segue mesmo os princípios que eu, a gente sabe que a casa dividida não prospera. Então, esse é o primeiro fundamento. O primeiro fundamento para que a tua empresa seja próspera, para que ela gere lucratividade e seja longeva, é ter alinhamento entre os sócios, ter alinhamento entre os familiares. E para isso é necessário fazer conversas difíceis, talvez. Colocar pautas na mesa que talvez sejam desconfortáveis no primeiro momento, mas elas vão poupar muitas conversas difíceis lá na frente. Então, primeiro ponto, coloca aí já no teu checklist, primeiro ponto, fazer um alinhamento da família. Qual é a tua expectativa em relação à empresa? Qual é a expectativa do teu outro parente em relação à empresa? O que você espera um do outro? O que você está disposto a ceder pela empresa? O que você espera que a empresa te traga? Tudo isso tem que ser conversado, gente. E quando você tem essa conversa, as coisas dentro da empresa vão se tornando mais claras, as decisões vão se tornando mais fáceis, tudo vai fluindo de uma forma mais tranquila. Mas, para fazer essa conversa, a gente tem que abrir mão, muitas vezes, de uma coisinha que pode ser bastante desconfortável, que é o ego. A gente tem que se desprender do nosso ego, da nossa vaidade, dos nossos desejos. Por quê? Porque o outro também tem desejo, o outro também tem vontade, o outro também tem expectativa. Então, esse momento tem que ser feito num momento onde os ânimos não estão exaltados, onde as pessoas estão em paz umas com as outras, tá? Eu sei que muita família isso é desafiador, mas você pega o momento de mais calmaria possível para fazer esse tipo de conversa. Para quê? Alinhar expectativa. Para que deixe na mesa o que cada um espera da empresa, o que vocês esperam uns dos outros. Isso por si só já tende a elevar o nível de gestão da sua empresa. Então, alinhamento dos sócios. Outro ponto muito importante é desenhar os papéis e as responsabilidades. Então, cada pessoa que atua dentro da empresa precisa ter um papel e precisa ter responsabilidades. Isso descritos, isso definidos e isso praticado. Não adianta colocar lá que eu sou diretora, mas eu não dirijo nada, eu não tenho competência para dirigir nada, eu não tenho habilidades de liderança, gestão e direção. Então não adianta ficar bonito no crachá, no papel ou no estacionamento da empresa, gente. A gente tem que ter muita coerência nisso, tem que ter muita verdade. Então, se você atua como gerente, você vai ser cobrado como gerente, vai ter que ter rotina de gerente, vai ter que se desenvolver como gerente e assim por diante. Então, seja qual for o papel, você vai ter responsabilidades correspondentes a esse papel. Não adianta deixar nome bonito e a pessoa não entregar. Sabe por quê? Porque a equipe vai perceber. E quando a equipe percebe que você não é coerente com aquele cargo que você ocupa, você perde o respeito, você perde a reputação, você não vai conseguir liderar essa equipe. Então a equipe vai ficar desengajada, uma equipe vai ser vai ser uma equipe improdutiva, você vai ter dificuldade de conduzir essa empresa. Então, papéis e responsabilidades, hierarquia clara, quem responde para quem manda no quê, isso tudo tem que estar muito claro e desenhado, e cada um deve respeitar o espaço do outro. Então, esse respeito aos espaços, aos papéis e responsabilidades elevam o nível de maturidade da sua empresa e melhoram as relações dentro da sua família. Foi isso que a gente sempre fez, é isso que sempre funcionou, é isso que continua funcionando. Então, ainda que eu não concorde com a opinião do meu irmão ou com a ideia do meu pai, eu preciso respeitar, porque ele tem o papel e responsabilidade dele. Se der certo, é ele que responde, se der errado, é ele que responde. Então, dentro da qualidade a qual ele foi... Então, dentro da responsabilidade a qual ele foi designado, ele responde por aquilo. E lógico que dentro da empresa tem as responsabilidades que são comuns aos sócios. A gente leva isso para uma outra pauta, para um outro momento, para uma outra conversa. Mas enfim, primeiro, alinhamento de sócios, né, expectativas. Segundo, desenhar papéis e responsabilidades. Outro ponto muito importante
é definir o quanto cada um participa de fato do negócio. Porque uma coisa é o que está lá no papel, outra coisa é o quanto de fato é minha cota de participação, o quanto é do meu irmão, o quanto é do meu pai, o quanto é do meu marido. E cada um que participa do negócio tem que ter muito claro qual é a cota de participação societária. Para isso existe um documento que você deve fazer, se você ainda não tem, que é o acordo de sócios. Então é fazer um combinado entre os sócios para que haja transparência. Se eu tiver que entrar na empresa, quanto eu tenho que pagar, e se eu for sair da empresa, quanto que é a minha cota de participação. Isso tendo negociado, tendo alinhado, tendo já desenhado, vai poupar muita dor de cabeça lá na frente. O acordo de sócio vai envolver vários outros aspectos também, tá? Mas, para trazer aqui pelo menos um primeiro momento, um primeiro panorama, pelo menos tem que estar delimitado o quanto cada um participa. Tá? Então, isso aqui é um documento fundamental dentro do negócio. Porque o que foi combinado ali é o que vai ser cumprido. Isso vai servir na hora de você distribuir lucro. Pô, se eu tenho 10% e o lucro foi de 1 milhão, eu vou receber 10% desse 1 milhão. Se meu irmão tem 20% e o lucro foi 1 milhão, ele vai receber 20% desse 1 milhão. E não tem briga, não tem discussão. Por quê? Porque já está combinado no acordo de sócios. Então, tudo isso poupa muito estresse, poupa muito desgaste, poupa muita dor de cabeça, poupa muita intriga, muita fofoca, muito diz que me diz, e isso torna uma empresa madura. Porque hoje são seus parentes, amanhã pode ser um investidor, pode ser um terceiro vindo para o seu negócio. Se você não tem isso resolvido nem dentro da sua família, como é que o investidor vem para dentro? Como é que uma empresa de mercado vai olhar o seu negócio para, de repente, querer investir nela ou comprar ela? Então, isso tudo, gente, é uma questão de maturidade. Tá? E maturidade você não compra, você desenvolve. Maturidade gerencial, maturidade emocional, maturidade nas relações, tudo isso precisa ser desenvolvido. Então, se você está assistindo esse vídeo, já se inscreve no canal, já ativa a notificação, comenta aqui por onde é que você vai começar e o que é que fez sentido disso tudo para você. Se você já viu empresas errando, acertando nesse aspecto, comenta aqui, porque eu quero saber um pouco mais, até para poder ajudar a fazer mais vídeos como esse, que vai direcionar a sua empresa para uma perenidade e a sua família para viver em paz com ela. Então, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.